Nós vamos, está na tela de qualquer forma, né, o texto, Apocalipse 21. Então, os irmãos estejam já se preparando e abram o livro sagrado, seja ele de papel ou virtual no celular, ou em outra forma que você tenha ele aí, mas abra a palavra do Senhor, em Apocalipse 21, do versículo 1 ao verso 8. O título está aí, né? O título que eu utilizei para este texto é Novos Céus e uma Nova Terra. Qual será o meu destino? É importante isso. Às vezes a gente participa de um sermão, ouve a palavra, e a gente fica muito preocupado com aquele irmão que poderia ter ouvido aquela palavra, né? Ah, irmão, aquela palavra serviria para você, mas você não estava no culto. Mas a verdade é que a palavra serve para quem está ouvindo, para quem tem acesso a ela. E se você está com acesso a ela, a palavra é para você. Por isso eu não coloquei qual será o seu destino, mas o meu, porque ela tem que falar primeiro comigo. E você, quando ler esse livro e esse texto, ele tem que falar com você. Qual é o? Aí eu pergunto para você se perguntar: qual é o meu destino? Qual o seu destino? Qual será o seu destino? Vamos então ao texto bíblico. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava assentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: está feito, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isto, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Amém. Esta é a palavra de Deus para nós nessa noite. Vamos orar? Senhor Deus, a tua palavra foi lida no início com Salmos e agora em Apocalipse. A tua palavra tem a vida para nós. Ela tem a direção de vida eterna para nós. Portanto, te pedimos que o teu Santo Espírito agora venha sobre nós e nos conduza em direção à vida. Que tenhamos um encontro com o Senhor nessa noite, que sejamos transformados pelo poder do Evangelho, pela ação do Espírito Santo por meio da fé. Ó Deus, afasta de nós agora em nome de Jesus, toda distração carnal ou espiritual do inimigo do Senhor, dos inimigos das nossas almas, que sejam repreendidas todas as distrações, para que tenhamos um encontro, que tenhamos plena e total capacidade agora de absorver as verdades eternas que o Senhor tem para nós nessa noite. Que saiamos daqui transformados, mudados, moldados, em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Novos céus e uma nova terra, qual será o meu destino? Bem, já na introdução, né? A história no livro de Apocalipse, é claro que eu preguei alguns textos aqui, eu ia até pregar o capítulo 6. Eu já preguei alguns capítulos anteriores, já preguei o capítulo 5, que falava de um livro em que só Jesus Cristo, o Cordeiro ressuscitado e que agora reina eternamente, só ele poderia abrir o livro. E era agora o momento de abrir as verdades que estavam ocultas. Por exemplo, a gente até comentou que nas revelações apocalípticas de Daniel, a gente via então ali a instrução de se selar o livro, de se fechar o livro.
E a partir então de Apocalipse 5, a instrução agora não é mais selar. Ninguém pode abrir o livro, somente Jesus Cristo. E agora, por causa disso, Jesus poderia abrir o livro. E por causa dessa vitória de Jesus e por causa dele poder abrir o livro, as verdades eternas não estão mais escondidas em nós ou de nós, elas estão acessíveis. E agora nós estamos dando um salto grande na revelação aqui. E eu até digo que eu pensei em pregar o capítulo 6, que fala dos 7 selos, mas por causa da divergência teológica das 3 famosas correntes, Rafael está aqui, como prefere o pré-milenismo, eu já prefiro o amilenismo. Existem pessoas que preferem o pós-milenismo. Eu fiz um estudo essa semana sobre isso, pesquisei e cheguei à conclusão: não dá para pregar isso agora, não vai ter acordo. Então eu preferi não pregar o capítulo 6, os 7 selos e nada disso. Vai ficar para um outro momento. Mas, já no final, a gente tem uma certa concordância. E aqui, o capítulo 21, eu também preguei o capítulo 22, há uns meses atrás aqui, ele já não gera tanta dúvida e tanta dificuldade. Bem, e aqui nós temos então o final da história, mostrando as cortinas da história se fechando, e o juízo final, aqui nesse texto que a gente leu, já aconteceu. Já houve o julgamento em que vai definir quem vai e quem não vai. Quem vai para o céu, como dizemos de forma corriqueira, né? Quem vai para o céu, quem vai para o inferno, né? E aqui quando a gente lê esse texto, a gente vê claramente o seguinte: os inimigos do Cordeiro e da igreja já foram lançados no lago de fogo. E os remidos, que são os salvos, a igreja, eu e você, espero, né? Se você é uma pessoa que ouve a palavra, que presta atenção na palavra, que serve ao Senhor, que não é uma pessoa que só frequenta culto, se você que está conectado não é uma pessoa que fica só passeando pela internet, pelo seu YouTube, que seja, mas é uma pessoa que está cultuando ao Senhor, e você é uma pessoa transformada e por isso cultua ao Senhor, então você é um vencedor que vai estar nesse final aí. E esses então remidos já estão festejando as bodas, famosas bodas do Cordeiro, o casamento da igreja com o Senhor. E é interessante porque a pregação sobre o céu, está aí na tela, né? Ela traz algumas lições já para a gente, logo no início. Pregar sobre o céu nos dá algumas lições. Veja aí o número 1 na sua tela. Jesus, ele alerta para juntarmos tesouros no céu. Pregarmos sobre o céu implica em mostrar para nós e para quem estiver ouvindo que mais importante é a realidade da eternidade do que a realidade que vivemos hoje. Só que o que fazemos hoje implica no nosso destino final. A forma que vivemos hoje define se nós somos de Cristo ou não, porque ela expressa a nossa natureza. E se a nossa natureza é uma natureza já transformada, então as nossas atitudes aqui, elas vão mostrar aquilo que nós faremos lá no céu. E se a nossa natureza não é uma natureza transformada, ou seja, nós não somos de Cristo, nós não tivemos um encontro com o Senhor, as nossas atitudes aqui são atitudes que não haverá lá na Nova Jerusalém. E seríamos então condenados ao inferno, ao lago de fogo. Então Jesus, ele alerta para a gente juntar tesouros no céu, que é onde importa. E esse período de pandemia é um período que faz muitas pessoas pensarem o que vale mais, né? A gente já conversou várias vezes, no mês da juventude, aos domingos aí de agosto, a gente conversou, e no final do mês aí, terminando o estudo de Judas, a gente perguntou: o que pesa mais para o cristão? Tempos de pandemia ou tempos de heresia, dentro daquele contexto de Judas, que a gente está estudando, né, da carta de Judas. É claro que o que pesa mais são os tempos de heresia, porque a heresia significa você distorcer a palavra e não viver a palavra. E se você não vive a palavra e não vive pela palavra, você não tem vida. Você não tem vida. Você provavelmente será condenado ao inferno, ao lago de fogo. Então, o que eu dou mais valor num momento de extrema dificuldade? As terríveis mortes que ocorrem, por exemplo, por causa do vírus maldito que tem assolado o mundo, ou as terríveis mortes espirituais que têm assolado os crentes ou os falsos crentes, porque não conhecem a palavra de Deus de verdade.
É isso que a gente precisa entender. Ajuntar tesouros no céu, que Jesus vai falar aqui, também significa isso. Guardar a palavra, que para nós é um tesouro precioso. Outra lição que a gente aprende é que Paulo vai nos ensinar aí, ó, que nós devemos pensar no céu. Você vê que o apóstolo Paulo sempre fala do céu. Ele fala que ele teve, né, visão do céu, ele foi transportado ao céu. Ele teve as suas experiências celestiais. E ele sempre valorizava mais a realidade do céu do que o que ele estava passando. Em 2 Coríntios, a sua segunda carta é uma carta que ele vai falar muito sobre o sofrimento que ele passa. Que ele passa como um servo do Senhor, como um pregador da palavra, como um missionário. E ele, como missionário, então, ele pensa mais no céu do que nas derrotas da vida. Ele está pregando o evangelho, está apanhando, está sofrendo na carne, na pele, está tendo o seu corpo marcado com cicatrizes da sua caminhada, porque para ele vale mais o quê? O céu. Jesus também ensina que nós devemos orar, por exemplo, no Pai Nosso: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A vontade de Deus ocorre no céu, e ela deve ocorrer pelas nossas orações aqui na terra também, através da nossa obediência, através da capacitação do Espírito Santo em nós, e nós nos moldando à vontade de Deus. O céu molda a terra através da nossa vida. O céu está em prioridade. Em qualquer lugar que você procurar na Bíblia falando sobre o céu é prioridade. A eternidade é prioridade. Portanto, a gente não pode ceder a nenhuma dificuldade, por mais grave que ela seja. Talvez os irmãos nós estejamos muito assustados, e estamos sim, por causa desse período de pandemia, que ainda não cessou, está razoavelmente melhorando, mas ainda não cessou. Só que existem coisas humanas, veja bem, coisas humanas mais graves. Por exemplo, pessoas que não têm essa maldita doença, mas têm outras doenças, pronto, que pode ser até mais grave, um câncer condenado à morte já praticamente, um infarto fulminante, pronto, e muitas outras coisas graves. Não é só de Covid que as pessoas morrem, né? Mas o fato é que o céu está acima de qualquer uma dessas coisas humanas e essas tribulações. E nós devemos estar ligados ao que está ocorrendo no céu. Por isso a oração de Jesus: seja feita a tua vontade, na terra como no céu. Se eu quero a vontade de Deus na terra como no céu, então eu não vou viver aqui como um medroso por causa dessas coisas. Porque Paulo não temeu, porque os discípulos não temeram. Eu podia até compartilhar depois, alguém já deve ter achado aí, rolando nas mídias sociais, um esqueminha, um resuminho dos apóstolos, como eles morreram, né? Como foi o final deles, na verdade, né? Todos morreram. Uns morreram precipitadamente, porque foram assassinados, condenados, e outros foram, no caso João, bem velhinho, né? Então, se alguém achar aí, depois manda aí no grupo, manda em algum lugar aí. Isso aí rola sempre no Instagram, no Facebook, mas é muito importante. Por quê? Porque o exemplo dos apóstolos deve ser imitado. Então tem que me jogar, me matar? Não, eu tenho que estar preparado para gastar a minha vida e dar a minha vida e não temer as adversidades. Naquele tempo, as perseguições ferrenhas e pesadas, e ao longo da história da igreja também. O céu, número 4 aí, nos estimula à santidade. Quando pensamos no céu, imediatamente lembramos que somos pecadores, não merecemos estar lá. E lembramos dos pecados mais recentes, o de hoje. Pastor, você pecou hoje? Com certeza. Você não? Eu não, eu dei uma segurada hoje, eu não pequei não, pecou sim. Só de pensar, tu já está pecando. Entendeu? Todos nós pecamos todos os dias. Agora nós devemos confessar os nossos pecados, em prioridade aqueles que o Senhor nos traz à memória, para confessar. Aquilo que Ele não nos traz à memória, tudo já está perdoado em Cristo. Cristo já morreu por nós. Mas devemos confessar aquilo que Ele nos lembra e pesa a nossa consciência. Mas o fato é que quando pensamos no céu, estamos lascados, porque nós não somos santos assim. Quando Isaías viu o Senhor, Isaías já era um servo de Deus. Ele disse: ai de mim que sou pecador. Ele viu o céu, ele viu o trono. Ai de mim que sou pecador e vou perecendo.
Meus olhos viram o Senhor. Eu habito num povo de lábios impuros. Eu sou uma pessoa de lábios impuros. Ele viu a sua natureza. Eu provavelmente, quando eu penso, e já aqui lembrando, que o Senhor já me traz à memória, eu já penso, Senhor, eu sou de pavio curto. Ai de mim, eu vou morrer quando eu penso no céu. Essa é a ideia. Nos leva à santidade, nos leva ao confronto, ao choque da nossa natureza carnal e a nossa natureza transformada, que deve ser santa. O céu também nos ajuda a enfrentar o sofrimento. Esse, que eu já citei, esses outros aí. O céu, número 6, nos ensina a renunciar agora em favor de algo no futuro. Então a gente abre mão de coisas que poderiam ser legais agora. Qualquer coisa aí que você acha legal, você abre mão, porque o Senhor não quer isso para você, e porque você tem o objetivo de ganhar o prêmio final, que é o céu. Bem, e por último, no número 7, o céu nos livra do medo da morte. Eu não sei, mas eu não precisa me responder, nem você que está no vídeo e os irmãos aqui. Mas eu imagino que há um medo, há um medinho, pelo menos, da morte. Quando eu penso na morte, eu tenho um medinho. Será que vai doer? Não sei. Será que vai ser trágico a minha morte? Não sei. Será que vai ser como se estivesse dormindo? Será que só estar dormindo é prazeroso? É gostosinho morrer desse jeito? Eu não sei. Então essa falta de informação para mim, gente, me dá um nervoso. Mas, em contrapartida, quando pensamos no céu, e lembramos que Paulo fala, por exemplo, que a morte é o último inimigo a ser vencido, nós confiamos. Por mais que doa, por mais que seja algo difícil, e será, porque é um inimigo, segundo Paulo, é algo que nós devemos passar e logo depois estaremos num ambiente que lemos agora, sem choro, sem dor, com profunda e eterna alegria. E aí a pergunta, né? Passando já à frente. O que são o novo céu e a nova terra? A redenção, ela alcançou não só a igreja, mas todo o universo. Quando você olha já no primeiro versículo, que a gente leu aí, do capítulo 21, eu não vou ler de novo para ganhar tempo, mas dá uma checada aí, primeiro versículo. Você vai ver que a natureza, ela está escravizada pelo pecado, a gente sabe isso por causa de Romanos 8, 20, 21, por exemplo. Ela está gemendo, né, com dores de parto, aguardando a redenção, a manifestação dos filhos de Deus, que é o último dia em que todos os salvos estarão reunidos diante do Senhor. E esse dia chegou, nesse capítulo 21 aí. Então é o momento da redenção, a natureza sofre. A gente fala tanto das queimadas, não sei de onde, o pessoal manda, posta aí, girafa da Amazônia, que eu nunca vi, mas eu sei que tem queimadas, mas girafa da Amazônia está demais. Urso panda morrendo queimado na Amazônia, gente, até isso eu vi. Não, gente, a Amazônia pode estar queimando, o Pantanal pode estar até queimando, mas não tem urso panda, nem tem girafa. Então a natureza está sofrendo tanto que o nego não sabe nem o que tem lá, entendeu? Mas o fato que essas queimadas, esse desequilíbrio ambiental, que muitos tentam dizer que o maior causador é o homem, não é. O maior causador é o pecado no universo. E o pecado no universo desequilibrou o universo como um todo. E aí com a maldade do homem, porque faz parte desse desequilíbrio, e a maldade de qualquer outra pessoa, ou de qualquer outro ser, os animais que também são selvagens, e são um comendo o outro, devoram uns aos outros, num ambiente sem pecado, num ambiente em que não havia essa dor do universo, da criação, não haveria esse desequilíbrio. E antes que alguém diga que o desequilíbrio ocorre pelo homem, ele já ocorre por causa do pecado. E não há nenhum ambientalista que pense que vai salvar a natureza, não vai. Nós podemos, como cristãos, e devemos, e os cristãos são os principais defensores e verdadeiros amenizadores, enquanto Jesus não volta, das dores da natureza. Então os principais que deveriam ser, entre aspas, cuidadores do ambiente, para eu não usar o termo ambientalista, porque também tem conotações políticas, mas aqueles que cuidam do ambiente, os principais devem ser os cristãos, porque eles sabem que a natureza sofre por causa do pecado do homem. A morte está no universo por causa do homem. Os animais também morrem, sem ter pecado. Quem pecou foi o homem. Os animais morrem quando o homem mata, e se ninguém matar.
Naturalmente, porque a natureza é desequilibrada. Ela é espiritualmente desequilibrada e materialmente, fisicamente desequilibrada. Então, qualquer ambientalista que venha dar um discurso mais bonito, devemos salvar as baleias, devemos salvar as tartarugas, devemos. Mas devemos salvar também os seres humanos, pregando o Evangelho. E só através da pregação do Evangelho e o retorno de Cristo, é que essas baleias, essas tartarugas, que sejam, elas de fato serão restauradas, segundo o texto aqui. Ah, mas você quer falar de ambientalismo? Não, não quero falar de ambientalismo não, só quero falar que a natureza sofre por causa do pecado do homem. E nós temos uma responsabilidade, porque agora já temos a salvação nas nossas mãos. Podemos cuidar da natureza de forma, não como os ambientalistas nos ensinam, porque eles não conhecem aquilo que vai realmente salvar a natureza, mas através de Jesus Cristo. Seja sim um ambientalista, mas um cristão, que não vai idolatrar a natureza como uma mãe natureza, uma deusa, um panteísmo doido, mas seja um cristão que vai adorar o Criador e vai tratar a natureza como criação de Deus. Por isso, ser bem tratada, bem cuidada, e através da pregação do Evangelho, mais salvos, mais cristãos, cuidando daquilo que Deus fez. Então, a natureza sofre, mas haverá essa redenção. Deus não vai criar, veja bem, novo céu e nova terra, no sentido do zero. Vamos destruir, jogar uma bomba, pau, explodiu, acabou, zerou. E agora fazer tudo de novo, do zero. Não. O texto está dizendo novos céus e uma nova terra, mas o sentido aí é de renovo, de restauração, a partir do que está destruído já, porque já está destruído. Já está desordenado, descontrolado, e o Senhor vai tornar, assim como nós, mortos, criaturas mortas espirituais, encontramos Jesus e nos tornamos novas criaturas, a natureza será também transformada em novos céus e uma nova terra. Transformação, redenção. Então, este é o sentido. O cosmo, o universo está sendo restaurado. Então, o que é novos céus e uma nova terra? É a mesma terra que você conhece, o mesmo céu que você conhece, só que sem o pecado e sem os pecadores condenados. Esses não vão ter acesso a isso. Só os salvos e os que não pecaram, os anjos. Bem, está lá ainda, já está na tela. Segundo, quem não vai estar? Essa é uma pergunta interessante. Quem não vai estar? Eu já dei uma pista, né? Quem não vai estar no novo céu e na nova terra? Bem, no verso 8 aí do 21, os indiferentes ao evangelho, os covardes, falam, esses covardes que aparecem no texto, esse termo covarde, obrigado irmão, significa indecisos, pessoas que não sabem o que querem fazer e o que querem seguir, aqueles que temem o perigo, aqueles que fogem das consequências de confessar o nome de Jesus. Quantas vezes pessoas estão ali ouvindo o evangelho, conversando com você, ou é você mesmo que está me ouvindo, talvez você não tenha coragem de dar um passo em direção a Cristo e abrir mão daquilo que você ache que é muito importante por causa de Cristo. Esse tipo de pessoa indecisa, que é um covarde, segundo a Escritura, esse não estará no novo céu e na nova terra. Tá? Então, tá a dica aí. Segundo aí, a letra B, os que são moralmente corrompidos. Então, o texto aparece aí, abomináveis. Os abomináveis. Gente, o que é uma palavra abominável? Só para você entender, abominável é uma palavra que aparece também, abominável da desolação. É uma palavra que aparece para o anticristo. E está dizendo que existem pessoas que são abomináveis, que são como o anticristo, nesse sentido. Não porque ele está dizendo que são o anticristo, mas tão abomináveis quanto o anticristo. E essas pessoas são assim por quê? Porque elas perderam a vergonha, são sem vergonha. Elas se entregaram abertamente, abraçaram ao pecado e aos vícios do mundo. Uma pessoa da minha família me perguntou, a gente tem uma amiga, né? Uma amiga nossa aí que, de muito tempo aí, e que era uma cristã aparentemente verdadeira. Uma cristã
aparentemente fiel, caminhou bastante aí. E essa pessoa, ela foi aos poucos rejeitando o evangelho. Rejeitando o evangelho. Aí uma pessoa da minha família perguntou, porque agora essa pessoa de fato abraçou o pecado, tá lá totalmente enlameada no pecado, essa pessoa, e não tem vergonha de mostrar esse pecado, levando em consideração que essa pessoa sempre foi uma pessoa firme na casa do Senhor. Aí então essa pessoa da minha família me perguntou, como a gente trata esse tipo de pessoa? É uma pergunta perigosa. Segundo a Escritura, esse tipo de pessoa ela é uma abominável, é uma apóstata, é uma pessoa sem vergonha, é uma pessoa que provou do Evangelho, é uma pessoa que teve acesso a tudo e jogou fora de verdade, com certeza, com convicção. Apóstata é inimigo de Deus e inimigo do evangelho e da igreja. E apóstata está numa condição das duas uma. Ele está no mundo, lógico, ele está pelo mundo aí, no pecado. Mas das duas uma, ou o próprio mundo vai discipliná-lo para que ele no último dia seja salvo, como o próprio apóstolo Paulo fala sobre isso, não vou entrar nisso, ou ele de fato será um abominável e será condenado. Esse é o caso. E como nós devemos agir? Devemos agir como a igreja age com o apóstata. Ele quer o mundo, fica no mundo. O evangelho não é para essa pessoa. Essa pessoa já teve o evangelho e jogou fora. O evangelho não é para essa pessoa. O evangelho é para todo aquele que ouve. E agora a igreja guarda as suas energias para aqueles que ainda não conhecem, para a igreja como um todo, para aqueles que ainda estão em processos inferiores de disciplina. Mas o apóstata é um inimigo. Não frequenta a minha casa, por exemplo, não vai frequentar. E é bem-vindo na casa do Senhor? Sim, se tiver arrependido. Do contrário, é da porta para fora. Assim como também ele é tratado aqui como abominável. É uma pessoa que se entrega abertamente ao vício, ao pecado, aos vícios do mundo. São aqueles que escarnecem da santidade, festejam a desonra, aplaudem o vício, zombam da virtude. Então, esse é o apóstata, é o abominável, é o moralmente corrompido, que teve acesso a tudo e jogou fora. Podemos orar por ele? Claro, temos que orar por todos. Mas ele não tem mais acesso à sua intimidade, à minha intimidade, à intimidade da igreja. Ele tem acesso àquilo que é público. E ele ouvindo o evangelho, se arrependendo, ele em tempo, antes dos novos céus e da nova terra, né? Ele consegue ainda, no último minuto ali, de repente, se encontrar de novo. Mas tem muitos pormenores nesse ponto, que eu não vou entrar aqui. Daria 2 pregações para explicar. Só resumindo então, o abominável é um cara que jogou fora tudo. Simples assim. E é moralmente sem vergonha. Mas também fala aí o texto dos assassinos. São aqueles que desrespeitam a vida. A vida é sagrada. A vida de um próprio assassino, sem o devido julgamento, por exemplo, é sagrada. Porque esse assassino também é a imagem de Deus. Agora, com o devido julgamento, dependendo do país, do contexto, vai ter pena de morte na Bíblia, nos países aí. Mas o fato é que a vida do pior pecador é sagrada. Então, os assassinos, os que matam pessoas, eles têm um tratamento específico aqui. Eles não entram. Então, os covardes não entram, os abomináveis, apóstatas não entram, os assassinos não entram nesse novo céu e nessa nova terra. Eles são impuros. Eles se entregam a todo tipo de luxúria, lascívia e perversão. Esses são os assassinos. Eles, de maneira geral, eles são depravados moralmente. E a verdade, queridos, que essa depravação ela está chegando no seu limite. Se você olhar para o mundo aí fora, o que mais tem é depravação. É depravação em todos os níveis, de abominação, de covardia, de ser indeciso, de ser assassino. E também
obviamente, imoralidade sexual. Letra C. Também não entram na cidade celestial ou nos novos céus e na nova terra os que são religiosamente desobedientes. Então os feiticeiros, os que praticam outra religião, os que acreditam em outra coisa, os que vão dizer ou defender várias verdades mentirosas de outras religiões, esses são os desobedientes, feiticeiros, religiosamente desobedientes, são aqueles que vivem na prática do ocultismo, do espiritualismo, que seja, são aqueles que invocam os mortos, demônios, desprezam o Senhor, são aqueles que creem que são dirigidos pelos astros, pelos planetas, sei lá pelo quê, são aqueles que são viciados também em drogas, por exemplo, são idólatras, são pessoas que adoram, veneram e se prostram diante de ídolos, de imagens feitas por mãos, ou se devotam e se prostram diante de ídolos que não são visíveis, que seja, não adoram a Deus, são desobedientes religiosos. Esses não entram também na cidade ou nos novos céus e na nova terra. Agora, quem vai entrar? Número 3. Aliás, quem vai entrar não, o que não vai entrar, né, ainda tem isso, porque eu tinha falado quem não vai entrar, agora o que não vai entrar, né, eu pulei um, né, deixa eu voltar rapidinho, pulei um, faltou a letra D, antes de eu falar o que não vai entrar, tem aí a letra D, quem não vai entrar ainda, os que não são confiáveis na palavra, os mentirosos, faltou isso, os mentirosos, são aqueles que falam e não cumprem. Gente, quantos crentes falam e não cumprem? Quantas pessoas combinam uma coisa e vão fazer e não fazem? Isso é cultural, o Brasil é assim, dizem que na África muitos lugares são meio assim, não importa, o que importa é quem não cumpre a palavra está sendo categorizado na Escritura como mentiroso, e os mentirosos são aqueles então que prometem e não cumprem, que falam que vão fazer e não fazem. Aí você pensa, o adolescente, ele ainda está em formação, mas ele está em formação e definindo o destino dele, vai para o céu ou vai para o inferno, ele quer ser um mentiroso ou quer falar a verdade? Tem hora que a verdade dói, mas se a verdade dói é porque tem pecado junto, vai doer mesmo, meu amigo, tem que tratar a doença aí, tem que tratar a ferida. O fato é que quem é mentiroso é categorizado, está na mesma categoria de assassino, de abominável e de covarde, e esses não entram no céu, nos novos céus e uma nova terra. Agora sim, número 3, o que, não só quem agora, mas o que não vai entrar no novo céu e na nova terra? No novo céu e na nova terra não haverá dor. Você pode dizer glória a Deus? A dor é consequência do pecado. Quem fala assim, existe dor? Não, dor é por causa do pecado. A dor física, a dor moral, a dor emocional, eu preciso de um terapeuta, eu preciso não sei o quê. A cura para qualquer coisa de dor que você possa imaginar, estará na eternidade. Fora isso não tem cura, tem só adiamento, paliativo, passa a dor, daqui a pouco vem a dor de novo, passa um problema, depois vem outro problema de novo. Só no céu não tem mais dor. Só nos novos céus e na nova terra não tem mais dor. Alguém pode dizer assim, eu não vejo a hora dessa pandemia acabar. Meu irmão, quando a pandemia acabar, vai vir outro problema, vai vir outra dor. E você está assim, eu estou esperando, né? Não dá para fazer muita coisa, estou esperando para poder servir a Deus. Fique esperando aí, meu amigo, que tu vai ver Jesus voltar e tu vai para um destino diferente. As coisas, queridos, não vão melhorar totalmente, 100%, quando a pandemia acabar, se é que vai acabar. Muitos dizem que não vai acabar, outros dizem que vai, não me importa, eu já desisti de saber se vai acabar ou não, sabe por quê? Porque não vai adiantar passar a pandemia, não vai adiantar, vai vir outra pandemia do inferno, de algum lugar, vai vir uma pandemia da mente, da cabeça da pessoa, ficar todo mundo doido, vai vir outro troço. Agora, o que vai curar de verdade a dor e os sintomas físicos, emocionais, espirituais, novos céus e uma nova terra. Lá não haverá dor. Não haverá, queridos, mais enfermidade, não haverá necessidade física, deficiência física, cansaço, fadiga, depressão. Muitos dizem que é doença, eu tenho outros
posicionamentos, traição, pessoas que traem as outras, decepção. O céu, querido, é o céu. E ele é o céu também por coisas que não vão ter lá. Você quer saber o que é o céu? Pensa num ambiente que não tem essas coisas. Isso é o céu. É uma forma de identificar o céu. Aqui, querido, não é o céu. Por quê? Porque aqui tem dor, aqui tem doença, aqui tem todo esse sofrimento que a gente colocou aqui, falou aqui. Aqui não é o céu. E é importante você compartilhando com seu irmão, você que está discipulando, você que é um líder, dizer para o seu irmão, querido, você está sonhando com algo que é só quando Jesus voltar. Então para de chorar e vamos servir ao Senhor, como Paulo assim fez e muitos outros grandes homens de Deus. Saia da toca e da caverna. Não vai melhorar. Só no céu, ou nos novos céus e na nova terra. O máximo que acontece por misericórdia é alguma coisa dar uma atenuada, dar uma melhoradinha, daqui a pouco piora, daqui a pouco melhora. Então, quem fez planos assim, marcou na agenda lá, no dia 31 de dezembro de 2020, a pandemia vai acabar. 1º de janeiro, vou festejar. Está totalmente enganado, mesmo que isso ocorra, haverá problemas. A solução para os problemas é ter acesso aos novos céus e uma nova terra. E só pode ter acesso ao novo céu e à nova terra quem foi salvo por Jesus Cristo. Mas veremos isso. Então, número 4, por que o novo céu e a nova terra serão lugares de felicidade eterna? Vamos ver, por quê? Primeira resposta, letra A. Porque a vida no céu e na nova terra será como uma festa de casamento que nunca termina. A Bíblia faz uma comparação como uma festa de um casamento, bodas do cordeiro, né, com a noiva que é a igreja. É claro que literalmente não vai ter a igreja entrando, todo mundo vestido de noivo, entrando para Jesus de terno lá para receber, não é isso. Mas a alegria de um casamento, para quem já participou de alguns, e eu tenho participado de muitos, né, tenho casado muita gente, mas assim, a alegria de um casamento, de uma nova família sendo construída no caminho do Senhor, é essa grande alegria dos noivos envolvidos, que é a alegria que nós vamos ter, como noivos, no sentido de igreja que vai estar casando, né, nessa figura, nessa alegoria com Cristo. E o céu é uma eterna felicidade, festa de casamento, a alegria de um casamento recém-formado, né, das noites de núpcias e daquela alegria inicial do casamento, vamos dizer assim, que depois vai caindo na rotina, vai ficando mais calmo, né? Por quê? Porque aqui não é o céu, tá certo? Mas lá não, lá vai ser essa eternidade de festa, nesse sentido. Ah, gente, eu não sei, eu acho que eu vou enjoar de tanta festa. Vai não. Não vai não, porque a gente só enjoa das coisas aqui. Quem já ouviu falar, alguém dizer assim, tudo em excesso faz mal? Não é verdade? Já ouviu, né? Já ouviu, né? É verdade, mas é verdade aqui, nesse ambiente. Neste ambiente corrompido pelo pecado. Lá, claro que o excesso que vai ter lá é o excesso infinito da glória de Deus, da presença de Deus e das coisas moralmente boas de Deus. Então tudo isso vai sobrar, transbordar e não vai enjoar. Por quê? Porque lá não tem dor, não tem problemas, lá só tem alegria. Bem, e aí, vamos lá entender um pouquinho. As bodas passavam por 4 fases, se você quiser entender: compromisso, preparação, a vinda do noivo e a festa. Nós, comparando com as bodas, com o casamento, é exatamente isso. Compromisso, quando você teve um compromisso com Cristo, quando você entregou seu coração para Ele, quando você creu no Evangelho, não é isso? E depois, preparação. Agora você está em constante o quê? Preparação, estudando, buscando aqui nesse culto, apesar de pandemia, e o irmão que está conectado, também está participando, perseverando, conectado. Por quê? Porque você está em preparação. E depois desse período de preparação, a vinda do noivo. O noivo, naquela época, ele ia ao encontro da noiva com tudo pronto. Ele preparou a casa e ela preparou os utensílios da casa. Ele ia ao encontro dela, chegou o dia. E é a mesma coisa que nós estamos aguardando agora. Nós estamos aguardando em preparação, preparando o quê? E aguardando a chegada do noivo, que é Cristo. E depois desse encontro que teremos com o Senhor nos ares, teremos a grande festa, que é a cena que nós estamos estudando aqui, dos novos céus e da nova terra, depois do julgamento, do juízo final. Então o céu é uma festa com alegria, com celebração, com devoção, e nós devemos exaltar sempre o noivo. Nós devemos inclusive nos desfrutar desse amor. Ele vai se alegrar também conosco,
de nós, Ele vai se alegrar. A Bíblia fala que o Senhor Jesus, em Isaías, ele não cita Jesus ali, mas nós sabemos que é Jesus, que Ele vai ver o fruto da sua prole, o fruto do seu trabalho, do seu penoso trabalho, e Ele vai se alegrar. O fruto do trabalho de Jesus é você e eu, é a igreja, e Ele vai se alegrar no grande dia, nas bodas, comigo e com você. Então, primeira resposta, por quê? Por que que o céu é essa festa? Por causa disso. Mas também, letra B, porque o novo céu e a nova terra serão profundamente envolvidos pela presença de Deus. O céu é céu porque Deus está presente. Onde tem Deus, exclusivamente Deus, e não tem as coisas ruins, é céu. Seja aqui, seja lá em cima, seja em qualquer lugar. No universo restaurado, tudo será céu, paraíso. Depois que o véu do templo foi rasgado, né, lá, se você não lembra, né, foi quando Jesus morreu, o véu do templo foi rasgado, simbolizando o quê? Que não há mais separação entre Deus e os homens por causa de Cristo. Deus não habita mais em templo feito por mãos, nesse sentido. Ele habita pelo Espírito Santo nos nossos corações, mas a habitação natural e espiritual de Deus é no céu, nesse ambiente que não haverá sofrimento. Então o Espírito Santo, ele enche não o templo, mas os crentes. Agora somos o santuário onde Deus habita, agora somos um reino de sacerdotes. Letra C, para responder também. Por que o novo céu e a nova terra? Porque no novo céu e na nova terra teremos uma profunda comunhão com Deus. Então, Deus habitará em nós e conosco. Esse é o sentido. E nós seremos, né, o povo de Deus. E aqui vai cair todas as separações, não só do povo de Israel, como também da igreja, como também das denominações. Não haverá mais distinção. Todos seremos o povo de Deus. Não haverá mais denominações religiosas, igrejas se dividindo e igrejas divididas internamente. Lá não seremos um povo separado, segregado, né, dividido em departamentos. Até hoje a nossa igreja tem departamento, porque precisa, né, se organizar. Lá nós não teremos presbiterianos, batistas, assembleianos, qualquer outro segmento. Seremos a igreja, a noiva, a cidade santa, a família de Deus, o povo de Deus. E letra D, porque o novo céu, porque no novo céu e na nova terra desfrutaremos plenamente da nossa filiação, porque nós somos filhos agora de Deus. A igreja é noiva do Cordeiro e filha de Deus, o Pai. Tomaremos posse da nossa herança de filho, uma herança que não é corrompida. Nós desfrutaremos das riquezas que são incalculáveis. Seremos co-herdeiros com Cristo. Seremos filhos agora glorificados. De fato, como lá em Gênesis foi dito para Adão assim: domine sobre a criação. Através dessa grande redenção é que nós voltaremos a esse alvo de dominar, no sentido santo. Seremos representantes de Deus, por isso a herança daquilo que é de Deus, para que possamos representar Deus no universo restaurado. E o que a gente aprende com isso? Que a gente viu até aqui. Número 1. São 2 aprendizados e eu encerro. Algumas aplicações aqui. A história da redenção não é sobre nós. Isso é importante. E nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo, tá aí, né? De acordo com o bom propósito que Ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Efésios 1, 9 a 10. Não se esqueça disso. Quando você falar assim, por que essas coisas acontecem? Que coisas? Seja lá o que for, os problemas que tem na sua vida, os problemas que tem na minha vida, pessoas que se dão bem na vida enquanto você está se lascando, não importa. Por que acontece desse jeito? Por que eu não sou o cara que se dá bem e o outro é que se dá mal? Por quê? Porque Deus quis assim para fazer o quê? É o que está escrito aí. Nos revelar o mistério da vontade dEle. Queridos, essa história da redenção, restauração do universo, novos céus e uma nova terra, o povo de Cristo, no caso a noiva de Cristo, que somos eu e você, filhos de Deus, herança, tudo isso, nossas funções dadas desde o jardim do Éden, tudo isso tem um único propósito: de fazer, lá na terceira linha, convergir em Cristo
todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos, que é o final, no tempo certo. No final, queridos, novos céus e nova terra, nós seremos sempre coadjuvantes, mas somos especiais para Deus, mas ainda assim, coadjuvantes, porque o principal é Cristo. Estaremos apontando para Cristo. Então, o domínio que foi colocado como responsabilidade para o ser humano, o domínio sobre a criação, ele agora se dá pelo principal representante, o primeiro, o verdadeiro Adão que deu certo, que é Jesus. E através dos méritos de Jesus, sendo o primeiro homem que deu certo, nós vamos dominar. Então, Cristo reina, nós dominamos com Ele e exercemos o nosso propósito. Segundo, devemos também, não só entender que essa história não é apenas, não é especificamente sobre nós. Tem gente que prega, a gente cantou aqui uma música, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama. Se a gente ficar nessa história de Ele me ama o tempo inteiro, daqui a pouco a gente pensa que a história é sobre nós, a gente é o preferidinho. Não tem preferidinho. Ele me ama, Ele te ama, sabe por quê? Porque Ele quis, porque você não tem nada que preste, nem eu. Lembra disso. Quando você cantar me ama, quando a gente cantar me ama, ele tem ciúme, sim. Ele tem um ciúme santo. Ele não tem um ciúme pecaminoso de marido e mulher, de gente estranha, pecadora, não. Ele tem um ciúme que não te divide, não me divide com outra coisa. Por quê? Porque eu sou muito bom, ele precisa de mim. Não, porque eu não presto. E ele simplesmente quis manifestar a glória dele e revelar quem é ele, salvando gente que não presta, igual a mim e você. Simples assim. Difícil de entender? Não. Difícil de viver com essa realidade. Lembre-se, você e eu não prestamos diante de Deus, e não tínhamos nenhum atrativo para que Ele dissesse assim: eu amo aquele menino, aquela menina, meu Deus, o próprio Deus, né? Meu Deus, Deus, eu te amo. Ele não fica deslumbrado, apaixonado, igual um adolescente doido, não fica, porque Deus não é homem humano. Deus simplesmente decretou amar a mim e você. Ainda que não tivesse feito nada que prestasse, eu vou amar aquelas pessoas e pronto. Agora, contrapartida, Ele nos transforma e nos capacita para uma vida de santidade, como Ele é santo. E quem não vive assim, meu querido, não entra nos novos céus e na nova terra. Então, o segundo, por causa disso, sabendo que isso não é sobre nós, nós devemos ansiar por quem é de fato o principal da história. O segundo ponto terminando, cadê? Devemos ansiar por este dia, o dia em que o noivo vem, o dia em que Jesus Cristo virá, um dia em que tudo será concretizado no grande ato final, que é o julgamento final e os novos céus e a nova terra. E aí está o texto, Colossenses 3, de 1 a 3. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Cristo já reina, queridos. Mantenham o pensamento nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram quando encontraram com Ele, quando creram no Evangelho. E agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Devemos estar ansiosos por esse dia, o dia final. Você quer que a pandemia passe, você quer que seus problemas acabem? Não adianta se suicidar. Não adianta arrancar os cabelos. Não adianta pecar. Não adianta desesperar. O que adianta é ficar clamando ao Senhor: Maranata! Ora vem, Senhor Jesus, e crer na promessa. E pedir: Senhor, me sustenta enquanto o Senhor não vem. Me sustenta nesse mundo, porque não dá não. Está dando não, só pelo Senhor mesmo. E é só por Ele. Esse mundo não presta. Para concluir, podemos ver nesse parágrafo um resumo de verdades bem gloriosas. A cidade de Deus, no verso 2, está aí na tela. A habitação de Deus, no verso 3. Tudo isso a gente viu. O mundo de Deus renovado, então há um renovo, né? Novos céus e nova terra. O trabalho de Deus sendo validado, tudo que Deus fez desde o jardim, o trabalho que Ele desenvolveu para construir uma redenção para pecadores, sendo concluído nessa grande cena. O trabalho de Deus sendo terminado, verso 6. A última bênção, verso 6, final ainda do verso 6. E aí um alerta, a última maldição que nós já vimos: quem não entra
quem não entrará nesse lugar. Se você que me ouve e entende que precisa mudar, se você acha que está fazendo parte do grupo dos que não vão entrar nos novos céus e na nova terra, é bem simples. É bem simples. Mas é difícil. É simples, mas é difícil. Precisa morrer, nascer de novo. Simples para entender, difícil para fazer. Precisa crer no Evangelho. Precisa que o Espírito Santo esteja convencendo você agora, nesse momento, ou quando você for embora. Você que está na tela, no vídeo também. Você precisa crer no Evangelho e dizer: Senhor, como Isaías, eu sou pecador. E sabe por que eu sei? Porque eu vi o Senhor. E sabe como é que você está vendo o Senhor? Com a palavra sendo exposta nessa noite. A glória de Deus está aqui por causa dessa palavra. Eu não estou vendo bola de fogo. Tem dia que não tem bola de fogo não. Tem dia que é a palavra mesmo. Porque a bola de fogo só é bola de fogo de Deus se estiver na palavra. Senão é só bola de fogo. Bola de fogo tem no circo. Eu quero ver bola de fogo também, mas só se estiver na palavra. Se estiver fora da palavra, eu não quero essa bola não, que saia do inferno. A palavra te transforma. Se você entende que você precisa mudar, é simples. Entregue sua vida para Jesus. Mas eu sempre fui da igreja. Não estou nem aí para você sobre isso. O que está em jogo aqui é salvação. O que está em jogo aqui é saber se você vai ter acesso aos novos céus ou à nova terra. Se pelo que você ouviu aqui, você acha que não vai, entregue sua vida para Jesus agora. Como que eu entrego minha vida para Jesus? Clama por Ele, pede, fala com Ele agora. Fecha seu olho e fala com Ele. Fala aí: Senhor, eu não sei nem o que eu vou falar. Começa assim. Já está bom, já está falando que tu é ruim. Senhor, e o Senhor é que sabe. Eu não sei, mas o Senhor é que sabe. O Senhor é bom, eu sou ruim. Fala assim com Ele. Senhor, eu fui criado na igreja. No final das contas eu faço tudo na igreja. Mas eu não acredito em nada não. Eu não acredito nem que o Senhor está me ouvindo. Eu não acredito nem que o Senhor existe. Fala com Ele. Senhor, mostra a Tua glória. Senhor, me enche de fé. Agora, não confia no que tu pensa, não. Não confia no que tu aprendeu na escola, não. Porque na escola eu aprendi que a Bíblia foi escrita, foi rabiscada, Começa com história, não. Só fala com Deus. Entregue sua vida para Jesus. Abandone os seus maus caminhos. Fala para Ele: Senhor, eu tenho andado, apesar de estar indo na igreja, eu tenho andado por um caminho de vergonha. Faça isso hoje, irmão. Você que me vê no vídeo, faça isso agora. Sabe por quê? Porque a gente não sabe se haverá outra chance. Se eu pego um Covid e caio morto amanhã, sei lá. Não precisa de Covid não. Se cai uma bola de fogo e me queima todo, já que eu falei de bola de fogo. Se eu sofro um acidente. A gente não sabe o dia de amanhã. Eu vou me entregar para Jesus, que eu estou com medo disso. Se entrega por causa de medo, não. Se entrega porque você entendeu que você é pecador. E que Jesus Cristo é Salvador. Tem chance para você ainda. Que nós possamos, irmãos, viver, nós aqui cristãos e aqueles que ainda serão alcançados, que nós possamos viver em confiança de que nós somos levados, desde o dia que nos convertemos e tivemos o encontro com Cristo, aos novos céus e à nova terra. Não precisamos temer tentações, não precisamos temer as provações, as pandemias, seja lá quais forem. Nós devemos simplesmente seguir aquele que é o Cordeiro e que também é o Leão, aquele que é o Alfa e o Ômega, o princípio e fim. Se você seguir o Senhor e perseverar até o fim, nos encontraremos e encontraremos Ele lá, que na verdade o lá é aqui, nessa terra restaurada, sem choro, sem dor, com plena alegria. O sol não será mais necessário, porque Cristo é o sol,
e a glória dele brilha, e nos ilumina e nos sustenta. Mas ele já brilha hoje. Entregue sua vida para ele, que para tanto o Senhor nos abençoe. Amém. Queria convidar o grupo, nós vamos orar. Enquanto o grupo sobe, não vou fazer apelo não. Vamos ficar de pé, nós vamos encerrar. Nós vamos orar. Vou pedir para o seminarista Rafael, aproveitar que você veio, chegou aí, fazer uma oração de entrega e de consagração, Rafael, das nossas vidas, para que possamos perseverar até o dia do Senhor. Oremos. Senhor, nós te agradecemos, Pai, pelas Tuas bênçãos, pelas Tuas misericórdias, Deus, sobre as nossas vidas. Te agradecemos pela palavra que foi pregada, Pai, num texto, às vezes, tão difícil, Pai, com palavras tão certeiras, palavras tão duras ao nosso coração, mas que são palavras que servem para nos endireitar, para nos colocar nos Teus caminhos, Deus, para nos fazer, como foi dito, né, nos santificar. Deus, palavras para que nós possamos estar em comunhão contigo, Pai, almejando a Tua vinda, almejando estar na Tua presença, Pai. E que nós te pedimos, Senhor, que realmente o Teu reino possa vir, Deus, que a Tua vontade seja feita aqui na terra como é feita no céu, como diz a Tua palavra, Pai. Que nós possamos ser luz no mundo também, Deus, que o Teu Espírito Santo, Pai, e a Tua palavra transbordem nas nossas vidas, Pai, que nós possamos ser instrumentos nas Tuas mãos, Pai. Te pedimos, Pai, por cada um dos jovens dessa igreja, Pai, aqueles que estão aqui presentes e também os que não puderam estar, Deus, que o Senhor alcance a cada um, que o Senhor transforme a vida de cada um a cada dia, Pai, que nós possamos a cada dia perceber, Deus, que nós realmente não somos nada, que dependemos totalmente de Ti, Pai, e que o Senhor é tudo, que Cristo é o centro, Pai. Nós te agradecemos por tudo, consagramos nossas vidas a Ti mais uma vez, Pai, em nome de Jesus. Amém.